Boa tarde, caros ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com o meu convidado, Dr. Diego, para falar sobre a parte hoje dermatológica propriamente dita. O Dr. Diego é médico, dermatologista e preceptor do Instituto da Pele Saudável e também faz a parte de medicina com acupuntura estética, tá? E hoje nós vamos falar sobre patologias, né? Então vamos começar. Existem algumas patologias que eu acho que são importantes, como vitiligo, como psoríase e o herpes em si, que eu acho que é uma das patologias dermatológicas muito importantes. Vamos começar com psoríase. O que é psoríase, doutor? Tornando em palavras leigas, para que o leigo possa entender. Vamos lá, primeiramente boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Dr. Gábor, obrigado pelo convite. A psoríase é uma doença de pele não contagiosa, existe um fator... Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas se impressionam com as lesões e acham que são contagiosas. Sim. É importante porque são lesões que as pessoas podem até se assustar, ficar com medo de transmissão, isso não existe, né? E a psoríase, voltando ao que a gente falou já uma vez, na psoríase, no vitiligo, na herpes, é importante a gente salientar que essas doenças existem um fator psicológico importante nisso, né? E acho que esse é o real intuito da gente falar. Que na psoríase, a gente tratando o psicológico do paciente, tratando o paciente como um todo, a gente acaba melhorando as lesões desse paciente. São lesões em placas, lesões que geralmente cotovelos, joelhos, descamativas, bem aparentemente secas. Eu acho isso aí importante salientar, sabe por quê, Diego? Porque eu tenho visto muitos pacientes que veem a outra pessoa que está com psoríase e como ela descama, eventualmente ela está na casa do outro, na mesa, sentado, comendo, e de repente começa a descamar e parece uma coisa assim meio preconceituosa pelo fato de que está ocorrendo uma descamação. Então algumas pessoas, até eu vejo, elas não querem comparecer. Eu tive um caso muito sério de uma moça que ela só usava manga comprida. Ela não expunha nenhuma parte do corpo, ela não ia numa piscina, ela não ia nada, porque ficava com medo de ser exposta e todos verem aquilo e ficarem com temor de chegarem próximos a ela. Eu acho que essa parte é muito importante, porque isso também influencia no emocional. O indivíduo já está com o processo dermatológico pelo seu emocional. E aí piora mais ainda. Sim. Isso acaba se tornando um problema social, né? Existe um certo isolamento do paciente. Exatamente. Isso é importante, porque em se tratando de doenças com um fator psicológico importante, ele pode ser causador, ele pode vir depois do problema, né? E isso se tornar um estímulo constante. Então, se a pessoa já tem uma doença em que ela estando triste ou depressiva ou com algum transtorno psicológico pode desencadear, e essa doença sendo uma doença socialmente limitante, isso acaba sendo também um motivo para a doença continuar, né? É engraçado que você disse sobre a descamação. Esse é até um sinal que a gente faz para diagnóstico, é o sinal da vela, né? O sinal da vela é que a pele cai como vela. Então, acontece com aquela descamação branca. Exatamente. Aquelas escamas brancas. Então, hoje existem vários tratamentos para psoríase, tópicos de passar, para tomar, mas é importante que mesmo o paciente controlado, a gente tem graus de classificação desses pacientes, inclusive esses graus de classificação são baseados na qualidade de vida, alguns deles. Então, o paciente preenche um formulário dizendo quanto a doença interfere na sua qualidade de vida, na sua vida social. E, neste sentido, a gente acaba classificando o paciente, se é moderado, se é grave, não só quanto às lesões. E daí a gente consegue ver qual é a importância do estado do paciente, psicológico, mental, não só da lesão de pele, mas o paciente em si, como um todo. Como tratamento dermatológico, que tipos existem? Pomadas, cremes,
Como é que classifica aí o tratamento dermatológico? A gente classifica em tratamentos tópicos, que são tratamentos locais, ou sistêmicos, que são tratamentos que tratam o corpo todo, né? Dentro dessas duas classificações, a gente tem vários tratamentos. Corticoides tópicos, fototerapia. Hoje a gente tem muitos pacientes usando imunobiológicos, que são as drogas mais atuais para o tratamento de psoríase, mas é importante salientar que para todo caso de psoríase a gente tem um tratamento adequado. Então, casos graves requerem tratamentos mais intensos, casos leves requerem tratamentos menos intensos e de novo, é importante a gente tratar o paciente, não a lesão. E aqui eu vou salientar uma coisa, como especialista na medicina chinesa já há muitos anos, e eu recebo muitos pacientes com psoríase, é muito importante que esse paciente saiba, primeiro, é uma doença, entre aspas, incurável, porque ela vai ser crônica e vai permanecer. Vão existir períodos em que ela vai se acentuar, a medicina chinesa explica. Por quê? Porque a pele está ligado, se vocês lembrarem também da nossa aula, em que nós falamos sobre os 5 elementos, o metal era o elemento que continha pulmão, intestino grosso, nariz e pele. Então, a doença circula normalmente no órgão pulmão, na víscera intestino grosso, na camada pele e na via de saída, que é a olfação, o olfato do nariz. Então a pessoa tem rinite, problema de pele, ou então problema intestinal, ou problema pulmonar. E o pulmão, qual é a emoção do pulmão? A emoção do pulmão, gente, é a tristeza. Então, uma das coisas mais importantes em doenças de pele é tratar o meridiano do pulmão. Por quê? Porque está ligado à tristeza. Mas, se nós lembrarmos dos 5 elementos que eu sempre ensinei, o elemento metal, ele por si só pode não ser o causador. Vamos supor que nós tenhamos um indivíduo cuja mãe passou muito medo durante a gestação, e esse medo afetou o rim da mãe e o rim do feto em formação. O que vai acontecer? Esse rim vai nascer fraco energeticamente. E quando nós falamos rim, nós falamos elemento água. E quando nós falamos elemento água em baixa de energia. Então, baixa energia de água. Consequentemente, se nós não temos energia água boa, o fogo irá imperar, porque a água apaga o fogo. Ora, quem é o fogo? Fogo é o coração. Então, como esse indivíduo nasceu com o coração sadio, ele não vai ter manifestações no seu coração. Ele não terá patologias cardiológicas, nem nada, nenhuma manifestação a nível do coração. Mas este fogo do coração irá derreter muito metal e, consequentemente, o indivíduo terá manifestações a nível da pele por diminuição da energia da água. Então, o importante é a gente fazer o diagnóstico pela pulsologia, pela anamnese, por todos os aparatos que nós temos na medicina, para tratarmos esse indivíduo adequadamente. E aí é a diferença, porque no indivíduo que tem psoríase, nós vamos ter que tratar mais especificamente da área do rim, nós vamos ter que tonificar mais o rim. E no outro, nós vamos ter que tonificar mais o pulmão. Então, isso dentro da medicina tradicional chinesa. E dentro da alopatia, eu vejo que não é exatamente assim, né? Você classifica de outras maneiras e vê se o tratamento vai ser tópico, se vai ser via oral, se vai ser alguma outra coisa, se vai ser corticoide ou não, etc. Sim. A gente classifica dessa forma, mas como eu disse, o estado psicológico, inclusive como o paciente se sente quanto à doença, é um grande limitador aí. Ou seja, é bom fazer terapia também. Exatamente. Né? Inclusive, na Pele Saudável, a gente tem um grupo de psicossomática muitos pacientes são pacientes... para integrar todo mundo junto. Exatamente. Mas eles fazem sessões terapêuticas, porque isso pra gente é importante, né? E
como já foi dito, a interação da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental, a combinação é o melhor caminho, porque tratar o paciente como um todo e tratar a lesão, escolher um dos caminhos não é o melhor. É sempre associar o tratamento. Já que estamos falando sobre isso, e a patologia do vitiligo? O que você pode dizer aos nossos ouvintes sobre o vitiligo? Então, o vitiligo é uma doença que existem algumas teorias de como acontece, não é uma doença muito explicitamente descrita, né, a causa dela. Na verdade, o vitiligo, existem vários casos que o paciente começa depois de um trauma. Então, perde um ente querido, sofre um acidente, passa por qualquer trauma psicológico e desenvolve uma lesão. Então, no mesmo sentido da psoríase, é importante tratar a cabeça desse paciente, não só a pele. E essa não é uma lesão descamativa. Não é uma lesão. O vitiligo inclusive é muito conhecido por Michael Jackson. Descreve isso. Vitiligo são lesões brancas na pele. Diferente de lesões com uma coloração mais clara, eles são lesões que a gente chama de lesões peroladas, que elas são realmente brancas. Não tem um tom menor. Ele tem uma lesão sem cor. Branca. Também nacarada. Exatamente. E ficou muito famoso por causa do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, ele teve vitiligo e ele se despigmentou inteiro. Ao invés de ir contra a doença, o tratamento escolhido foi a despigmentação e não a repigmentação. É importante salientar que tem doenças que se parecem com vitiligo e que não são. Por isso é interessante que um dermatologista diagnostique isso, né? E existem também hoje alguns tratamentos. Existem transplantes de melanócito que a gente faz, tratamentos tópicos, tratamentos orais, uma série de terapêuticas que a gente pode abordar o paciente. Mas tratar a cabeça do paciente também é muito importante. Mesmo porque tem lesões que são difíceis de pigmentar. E isso não é incomum. É comum a gente ter lesões difíceis de pigmentar. Então, o paciente conviver com a lesão é importante. Né? Eu lembro que antigamente existiam... Essas crianças eram estigmatizadas, inclusive. Sim. Elas não podiam frequentar piscina, não podiam frequentar na escola a companhia de colegas, porque as pessoas não sabiam que era vitiligo e eles achavam tratar-se de hanseníase, tratar-se de outras coisas. Desculpa. Sim, a origem da palavra é a mesma origem da palavra vitela, de vaca, porque tem aquela coloração de vaca, né? Aquela malhada. E é daí que vem a origem do nome. Então, também se torna uma doença social. Porque uma pessoa que tem vitiligo, que tem alteração da coloração da pele, é uma pessoa que pode ter uma vida social um pouco mais restrita por uma restrição própria, né? Não só das pessoas que a veem diferente, mas como ela se ver diferente também. Então, o tratamento com acupuntura sempre vai ser associado, se possível, porque não se tratando só das lesões em si, que a gente também tem tratamento para isso, estímulos, né, na acupuntura, mas tratando o paciente. Eu tive um caso uma vez que fora diagnosticado como vitiligo, mas não era mal de Hansen. E o gozado foi que quem fez o diagnóstico fui eu. Por quê? Porque ele começou a apresentar alterações da neurosensibilidade. E aí é que eu pensei na hipótese, realmente fizemos o diagnóstico. Hoje já é uma doença praticamente erradicada, não, doutor Diego? Mais ou menos, não é Sim, bem assim, não tem tanto quanto tinha antigamente. Não tem tanto quanto tem antigamente, mas é uma doença muito subdiagnosticada. Ah, tá. Então existem áreas em que a gente tem mais... Endêmicas. Sim, interior de São Paulo tem áreas que tem bastantes casos de hanseníase e ela não é tão incomum, mas a gente acredita que existe um subdiagnóstico ou uma dificuldade em diagnosticar o paciente, até mesmo pela característica das lesões. Porque como a gente não recebe isso praticamente no consultório, porque não é uma queixa tão comum. Não é comum. Não é tão comum, na verdade, mas não é uma doença erradicada de forma nenhuma. A gente tem vários casos. Dentro da dermatologia existem centros de tratamento só de hanseníase. Então, inclusive é um caso que se merece atenção. Porque como é uma lesão que pode se parecer com várias outras doenças, pode se confundir.
Então o paciente às vezes passa anos tratando de uma lesão que no fundo é uma... É que a gente passa tanto tempo sem ouvir falar que a gente até acha que está erradicada, mas realmente existem muitos casos de antigamente, eu não conheço agora os recentes. É que o tratamento, na verdade, o tratamento é muito eficaz. Então as pessoas que, inclusive quando estão em tratamento, não há transmissão, enfim. Ainda são as sulfonas também, não mudou? Sim. Inclusive o tratamento com os antibióticos, eles são feitos só pelo SUS. Então se a gente pegar um paciente, até por isso a gente não vê tanto. Por notificação compulsória. A gente não consegue tratar esse paciente num ambiente que não seja o SUS. Porque só eles conseguem. Se a gente diagnostica no consultório, a gente tem que mandar pro SUS para fazer o tratamento supervisionado e o tratamento adequado. Entendi. E agora vamos falar sobre uma patologia que dá dor, né? Porque dor é o pão nosso de cada dia para nós acupunturistas, então eu gostaria de abordar um tema nesses 10 minutos restantes sobre o herpes zoster. Sim. Explica para os nossos ouvintes o que é o herpes, como é que... É uma doença viral, né? A gente, dentro da patologia herpes, a gente tem alguns tipos, né? Tem herpes tipo 1, herpes tipo 2, É importante lembrar que vem da varicela zoster, né? A herpes zoster, quem tem herpes zoster já teve contato com o vírus da catapora, né? Uhum. Seja por vacina ou seja por contato mesmo. Então, é uma doença que vem do nervo para a pele. Então, muitas vezes os pacientes têm dor local, têm um formigamento e passam até dias sem saber o que é e depois aparece uma lesão de pele. Ou uma sensação de queimação na pele, né? Sim. Muito comum. Muito comum, formigamento, queimação. Tem pacientes que se confundem até com infarto, porque chega a ter dor na pele e não se sabe de onde vem. E daí, depois de alguns dias, essas lesões aparecem na pele. Elas aparecem primeiro como uma lesão avermelhada, essas lesões formam bolhazinhas, essas bolhazinhas estouram, formam casquinhas, daí a lesão vai desaparecendo. Seja na boca, seja na herpes zoster, que pode dar em qualquer região, seja genital, as lesões se apresentam da mesma forma. No sertão ele é conhecido como cobreiro, né? E é muito importante também salientar que ele se restringe a uma determinada região, chamado dermátomo, né? Isso tem uma explicação neurológica para isso, né? Então, falando de herpes zoster, é uma doença que vem do nervo para a pele. Então, todo o trajeto do nervo, respeitando o dermátomo correspondente, pode gerar dor, né? Antes da apresentação da doença e depois como uma neuralgia pós-herpética, que a gente fala. Porque uma inflamação do nervo gera dor. Mesmo a lesão de pele indo embora, esse nervo pode ser um nervo machucado, vamos dizer assim. Então, isso pode ter dor a longo prazo, não só enquanto há lesão de pele. E isso é interessantíssimo a gente tratar com uma acupuntura também. Na realidade, uma das maiores indicações de acupuntura na herpes são as nevralgias pós-herpéticas. E como elas respeitam o dermátomo, ou seja, uma região, e elas têm uma característica, elas só pegam em metade do corpo. Então, vamos supor, se for do lado esquerdo, é do lado esquerdo, se for do lado direito, é do lado direito. Respeitando exatamente a linha central, né? Tanto a linha anterior quanto a linha posterior central. E esse dermátomo, ele pode ser em qualquer local. Ele pode pegar na face, ele pode pegar no pescoço, ele pode pegar no braço, ele pode pegar no tronco, ele pode pegar na perna e em qualquer local. Não existe um local em que se diga assim, dói mais ou dói menos. Realmente, talvez a face seja o pior deles, porque ele pode comprometer a visão, ele pode comprometer o olho. E aí é o mais perigoso, entre aspas, porque ele compromete. O herpes ele não mata o indivíduo, mas ele machuca bastante. E com a acupuntura nós conseguimos tratar não só nos pontos locais, chamado Ashi Points, como também nós conseguimos tratar à distância, dependendo dos meridianos afetados.
Agora, muito importante na herpes, eu acho, é a gente salientar que significa que o indivíduo está com uma diminuição da sua imunidade. O herpes é um vírus oportunista. Assim sendo, ele penetra no organismo quando esse indivíduo está debilitado. Que o mais importante é fazermos o diagnóstico do porquê essa debilidade. Então, eu vejo muito em diabéticos com herpes, eu vejo muito em pessoas que tenham doenças tumorais de base. Então, todo paciente que tenha herpes zoster, pela primeira vez, que seja virgem de herpes e teve um herpes zoster pela primeira vez, tem que se pesquisar um tumor escondido, uma diabetes ou alguma coisa que tenha baixado essa imunidade do indivíduo. Sim. Vocês lá no Instituto da Pele Saudável, vocês fazem toda a pesquisa nesses pacientes? Como é que é? Sim. A gente pesquisa de uma forma clínica, né? Como a doença se apresenta. E, como eu falei, essas herpes, dentro da doença herpes, a gente tem algumas divisões, né? Então, a herpes zoster, inclusive, é uma doença mais particular no desenvolvimento. Mas todas elas têm essa base da imunidade. Então, acho interessante... Tanto genital quanto labial. Qualquer uma delas, a imunidade... Os pacientes que têm herpes sabem. Muitas pessoas, mais da metade da população, tem contato com o vírus da herpes. Nem todas vão desenvolver durante a vida, mas algumas desenvolvem. Mas quem tem sabe que quando dorme mal, quando come mal, quando bebe, toma muito sol, aparece lesão. Os excessos, exatamente. E é interessante a gente falar da acupuntura nesse sentido, porque não só da herpes, mas como a gente falou de psoríase e vitiligo, pacientes que tratam, quando a gente acaba fazendo acupuntura e melhorando tudo que está por volta daquela lesão, não a lesão em si, o paciente acaba tendo menos crise, porque os pacientes têm períodos de piora, de melhora, ou crises esporádicas, mas pacientes que têm crises recidivantes, que a gente acaba tratando de uma forma, uma abordagem mais completa, acabam tendo crises com uma menor frequência ou menos agressivas. É sempre um ganho a acupuntura nesse tipo de doença. E muito importante também, querido ouvinte, é que o herpes, ele pode ter essa dor, nevralgia pós-herpética, que pode durar anos, literalmente, 5, 10, 15 anos de dor. Então é muito importante o tratamento precoce. Quando nós pegamos um paciente, logo no início do tratamento, logo no início da patologia, nós conseguimos fazer com que desapareça todo o risco de ter dor intratável. E isso é importante porque ele pode ser recidivante. E, eventualmente, existem casos que são pessoas que tiveram herpes, mas o herpes não veio à tona. Então, fica subclínico e ele apresenta única e exclusivamente como sintoma uma dor intratável. E assim ficamos aqui. Muito obrigado mais uma vez, doutor Diego. Muito obrigado a você, doutor Galo, pelo convite. E fiquem com Deus, um bom domingo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.